Vamos falar de Desenrola 2.0, porque a gente recebe agora o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Régis Dudena, para tirar as nossas dúvidas sobre o programa recém-lançado pelo governo federal. Bem-vindo, secretário. Muito bom dia. Já agradeço a sua participação aqui no Contexto Metrópolis. Olá, olá, bom dia, Neila, bom dia a todos que nos ouvem. Secretário, o seguinte, muito foi falado sobre a questão de dívida financeira, dívida não financeira e se o governo iria incluir a questão das dívidas não financeiras no pacote do Desenrola 2.0. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo essa diferença aí da dívida financeira e não financeira e se isso vai ser incorporado, de que forma as pessoas vão poder usar o Desenrola para pagar essas dívidas. Perfeito. Aqui o que eu acho importante as pessoas entenderem é que, assim, a primeira preocupação que nós temos agora é com aquela população que está com dívida e com o que a gente chama de dívida cara, que são dívidas com juros altos, dívidas que vão aumentando muito rapidamente, e isso faz com que a pessoa fique não só endividada, mas ela fique com a famosa corda no pescoço. Ela não consiga se desenvolver economicamente, não consiga fazer suas compras, não consiga eventualmente usar um cartão de crédito. Então, o foco aqui são com essas dívidas. E dessas dívidas, as famosas dívidas financeiras, ou seja, dívidas que a pessoa tem com o banco, dívida no cartão de crédito, essas são as mais preocupantes. E quando a gente olha ainda dentro dessas dívidas, há três categorias de dívidas que são aquelas que mais apertam nos juros, aquelas que ficam caras mais rápidas, que são cheque especial, cartão de crédito e crédito pessoal sem garantia. Então, esse programa ele é direcionado para pessoas de até 5 salários mínimos de renda mensal para quitar ou parcelar com muitos descontos essas dívidas. Então, a dívida financeira, que é essa que você tem no cartão, que você tem no banco, que você tem com financeiras, é a dívida que você vai poder, neste momento, ter desconto, pagar com desconto ou refinanciar com uma taxa bem menor que caiba no bolso da pessoa. Então, por isso que neste momento, este programa ele é focado nessas dívidas chamadas dívidas financeiras. Pesquisa, secretário, mostrando o endividamento da população brasileira, que mais de 80% da população brasileira segue endividada com contas básicas. E o que mostra também, mostrou uma última pesquisa que foi publicada, é que o brasileiro ele deve mais do que o próprio salário do que ele recebe. O Desenrola, ele veio, claro, para ajudar também essas pessoas que estão endividadas. O Planalto percebeu isso, sabe que o brasileiro está endividado em ano eleitoral. Agora, o Desenrola 2.0, ele vai ajudar essas pessoas que estão endividadas até que ponto? Ou é um programa que ajuda a pessoa em um momento muito pontual e as pessoas precisam entender isso, que é uma salvação momentânea? Aqui tem duas coisas que são importantes. A primeira delas é a urgência de um endividamento com uma dívida muito cara. Então, primeiro diagnóstico que nós temos é: houve uma inclusão de pessoas no sistema financeiro nos últimos 10 anos, o que é positivo. Então, pessoas que não tinham acesso a bancos, que não tinham acesso a crédito no sistema financeiro passaram a ter. Só que parte dessas pessoas, ao serem incluídas, elas foram incluídas sem que tivesse plenamente consciência do que é tomar crédito, o que é se endividar, o que significa quando você usa um cartão de crédito, que você vai ter que pagar. Então, existe aqui uma preocupação muito grande, primeira, que é pegar essas pessoas que entraram no momento em que a famosa taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros que tem repercussão na vida das pessoas quando elas vão se endividar, uma taxa Selic muito alta fez com que a taxa que essas pessoas hoje estão pagando seja muito alta. Então, a primeira preocupação é imediata, fazer com que essa pessoa que está pagando uma taxa muito alta venha a pagar uma taxa bem menor. Se a gente comparar aqui, cartão de crédito às vezes chega a cerca de 15% ao mês. Dentro do programa Desenrola, do novo Desenrola, a gente está jogando essa taxa para 1,99, ou seja, muito menor. Só que esse é uma medida que visa assim, trazer essa pessoa para uma normalidade, ou seja, para um crédito mais barato, em que caiba a parcela ali dentro do salário dela mensal, mas tem um passo além. Esse passo além é, de fato, isso que você aponta, como a necessidade de uma educação financeira, das pessoas se prepararem para ter essa relação
com o sistema financeiro. Então, por isso que já no programa existe a previsão de um recurso que será disponibilizado para educação financeira, para fazer com que as pessoas passem a ter essa relação saudável com o sistema financeiro. Aqui a gente gosta sempre de lembrar que ter dívidas por si só não é um problema. Uma população economicamente ativa, saudável, se endividar com dívidas boas, dívidas para consumos, é algo positivo. O que é um problema é quando isso leva ao endividamento com inadimplência, com não capacidade de pagamento. E muitas vezes uma inadimplência que leva a um comprometimento da sua renda, que é esse modelo de você teria que pagar mais do que você ganha no mês. Então, de novo, o problema não é a dívida em si, o problema é uma dívida que comprometa a sua renda mensal a tal ponto que você não consiga pagar. Então, é sim uma preocupação do programa, algo emergencial, mas é também uma preocupação que se alonga no tempo, ou seja, de educação financeira, de fazer com que as pessoas passem a entender e ter uma relação mais saudável. E aí eu só complementaria nesse ponto, por exemplo, as mudanças que nós fizemos nos consignados, que é uma ideia de mexer de fato na estrutura desse crédito para melhorar a forma como esse crédito é dado, levando a modalidades de crédito mais baratas, com taxas mais baixas, para fazer com que caiba na renda mensal das pessoas. Secretário, na prática, como é que funciona a ligação, do Desenrola com bancos, por exemplo? Então, se a pessoa tem uma dívida com um banco, uma dívida grande com um cartão de crédito de um banco específico, como é que o Desenrola está ligado com esses bancos para fazer esse abatimento ou esse desconto nesse cartão de crédito, por exemplo, que é essa dívida dessa pessoa? Perfeito. Aqui como que funciona? A instituição financeira, ela adere ao programa, e aí ela tem alguns requisitos para aderir. Então, entre os requisitos, ela se conecta com o fundo garantidor, ela precisa, por exemplo, vedar algumas hipóteses de crédito para apostas, ela precisa fazer a desnegativação de todos aqueles credores que têm dívidas pequenininhas, dívidas que originalmente vão até R$ 100. Então, essa instituição se conecta e quase todas as instituições financeiras, as financeiras estão se conectando. Uma vez conectado, do ponto de vista do devedor, do cidadão que quer ter a sua dívida renegociada, ele procura a instituição aonde ele tem a dívida, o banco, a financeira que lhe deu o cartão de crédito, ele procura essa instituição e diz, eu quero fazer essa renegociação. Lembrando que aqui, obviamente, tem instituições que você acessa fisicamente, lá no caixa, falando com o seu gerente. Você pode também, em algumas instituições, fazer pelo aplicativo, fazer como você usa normalmente no seu banco. Então, você procura a instituição, quando ela entra no Desenrola, ela é obrigada a aplicar esses descontos que estão sendo tratados e, numa renegociação que sobre recursos de dívida, ele tem que aplicar essa nova taxa de R$ 1,99 ao mês. Então, a pessoa ativamente tem que ir conversar com essas instituições. O que eu acho importante aqui, aproveito a audiência aqui de vocês para falar, um cuidado que as pessoas têm que ter neste momento, porque quando temos programas desse, que traz muita atenção, ele acaba por ser um objeto a ser explorado por fraudadores, por instituições não sérias. Então também é que um cuidado. Se você for procurado para o Desenrola, querendo dados, e se você não tiver certeza absoluta que essa instituição é o seu banco, desligue a ligação, interrompa a conversa no WhatsApp e procure o canal tradicional da sua instituição para você ter certeza que você está conversando com a instituição credora de verdade e que você está, de fato, sendo atendido para fins do Desenrola. Por último, secretário, para a gente finalizar, qual é a importância do Desenrola 2.0 para a economia no geral? Porque, neste momento, fazia sentido um programa grande como esse, que abarca toda a população que está precisando dessa ajuda financeira, que precisa se desenrolar mesmo. É para que haja mais dinheiro circulando na economia? Existe também esse motivo, esse objetivo? Acho que o motivo principal é, se a gente pega as características que nós estamos na economia hoje,
Nós temos aumento dessa economia, ou seja, a economia brasileira está crescendo, nós temos um aumento da capacidade de compra, da capacidade de renda dos trabalhadores, das pessoas, nós temos um nível de empregabilidade muito alto, então nós temos condições econômicas muito favoráveis às pessoas, favorável à economia nacional. Só que por conta do endividamento com taxas altas, com dívidas caras, isso tem feito com que a população não consiga agir neste sistema econômico plenamente, por conta daquilo que a gente já falou anteriormente, que é o comprometimento da renda. Então as pessoas estão empregadas, estão com salários melhores do que tinham no passado, mas como elas tomaram dívidas caras, elas não conseguem fazer o seu consumo normal, ter acesso a novos bens, ter acesso a uma melhoria das suas condições de vida, comprar coisas para a família, eventualmente comprar bens mais duradouros, como imóveis. Então, a ideia desse programa é fazer com que essas dívidas caras, que pressionam a a própria capacidade econômica das pessoas, seja reduzida, ou seja, trazer essa pessoa, nesse momento emergencial, para uma melhor condição. Nessa melhor condição, ela vai ter novamente acesso ao sistema financeiro, ela vai ter uma sobra aqui mensal da sua renda para que ela possa, enfim, voltar a ter um consumo e uma relação saudável. Aqui não é uma medida necessariamente de estímulo ao consumo, mas é uma medida, sim, de trazer pessoas que estão com endividamento muito caro, que não está cabendo na remuneração mensal dessas pessoas, para dentro de uma relação mais saudável, mais sustentável dessa pessoa com o sistema financeiro. Muito bem explicado, secretário Regis Udena. Muito obrigada pelas explicações aqui para mim e para a nossa audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço, um bom dia a todas e todos. Bom dia.